Alô, som 2 testando. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai contar aí quem foi que descobriu o Kaique como atleta, beleza? Vamos lá? Bora pro vídeo? Chama! Então vamos lá. Separei algumas fotos aqui para mostrar para vocês de como foi ali os meus primeiros anos de treino. Eu não tenho muita coisa, eu tirava foto mais para mim, eu tenho muita foto, né? Mas eu acabei perdendo um HD aí no processo, com muita coisa que eu tinha no Google Fotos e acabei perdendo muita coisa. Não consegui recuperar tudo. Enfim, selecionei algumas coisas aqui para vocês terem ideia de como é que eu era, né? Antes mesmo de virar atleta. E vídeos, cara, era muito raro eu gravar vídeo porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Era um franguinho e tipo, cara, eu tinha muita vergonha de gravar na academia, né? Porque as pessoas não olhariam com bons olhos e eu ainda não tinha a mente blindada para essas coisas. E a gente se sente seguro, né? Eu não tinha shape, não tinha nada. Enfim, era só uma pessoa começando ali a treinar. E foram poucas essas coisas que eu comecei a gravar. Mas tem um videozinho ou outro, vou trazer em outro momento para vocês verem. Beleza? Aí vamos lá ver essas fotos ali para vocês darem uma olhadinha de como é que era o Kaique antes. Beleza? De virar atleta propriamente dito. Então eu separei por partes aqui. Como vocês podem ver, né? 2020, 2021, quando eu harmonizei, e as últimas fotos que eu tirei, que eu posso dizer que foi antes de iniciar realmente uma preparação, beleza? Então vamos lá, 2020. Vamos ver como é que a gente era em 2020. Eu acho que essa foto já é quase pro final do ano, salvo engano, ó, mês 10, ó, mês 12 de 2020. Tirei essas fotos aí para ver o que eu tinha consolidado durante esse ano, né? E esse aí era o Kaique. Um ano de treino, tá? Lembrando que eu vi de um quadro que eu pesava 72 quilos, mas eu tava gordinho na época, né? Peitinho de cone, barriguinha saliente. Cara, eu tinha celulite aqui no oblíquo, só pra vocês terem ideia, eu tinha celulite na barriga. E aqui foi o meu primeiro ano de treino, né? Consolidado. Não treinava muito bem ainda na época, mas já saiu alguma coisa, não é aquela parada, já falando por aí, né? Se você treina, mesmo que seja errado, alguma coisa vai sair daí. Eu já pegando poses, beleza? Olha minhas costas como eram. Eu nem acredito que essas eram minhas costas. Meu bíceps de costa. Uma fotinha no espelho, só pra vocês verem o tanto que eu era acanhado ali, ó, bem próximo do espelho. E na época da pandemia, hein? Ó a máscara zona aí. E é isso aí, ó. Isso aí era no começo. Isso aí foi bem no começo. Bem no começo de tudo mesmo. Ó. O meu sonho era ficar gigante dentro dessa camisa. Que a primeira compra que eu fiz foi na Growth. E eu pedi uma regata cavada dessa, tinha uma outra regatinha e uma blusa. Eu tenho só a blusa, a outra blusa eu tenho até hoje. Não cabe mais em mim, graças a Deus. E essa eu também tenho, de vez em quando eu vou dar um treinão e aí eu vou com esse kit aí, kit Growth de iniciante, beleza? Então aqui a gente finaliza o ano de 2020. Agora vamos para o ano de 2021, beleza? Vamos lá, ó. 30/1 de 2021. Olha nós aí. Shape mais seco, né? Tomei vergonha na cara. Decidi fazer minha dieta direitinho. Um Lorde, meu Deus do céu. Uma foto treinando, já querendo ali mostrar, né? Abrir as asas para mostrar que tinha alguma coisa, mas não tínhamos nada. Sei, eu acho que foi no final do ano de 2021, mais ou menos, por aí. Não, minto. Isso aqui foi antes de eu começar a harmonizar, a primeira vez.
melhorando aí nas poses, mais ou menos. E aqui eu já tava com um shapezinho. Um shapezinho. Não era lá essas coisas não, mas já tinham coisas consolidadas aqui, ó. Já tinha um peitoral aparecendo, já tinha um ombro, as pernas já estavam cortando, não muito, né? Eu nunca tive volume de perna. O trapézio mais saliente, braço é meu ponto fraco. Ah, minhas costas já ganhando um pouquinho mais de largura. Ó, detalhando um pouco mais, já começamos a detalhar um pouco aí. Costumo muito tirar foto assim. E olha como é que tá como é que era antigamente. Agora, isso aqui foi as fotos que eu tirei por último, quando eu estava finalizando o meu ciclo, meu primeiro ciclo aí, acompanhado com endócrino, tá, gente? Na época eu acompanhei com endócrino, tudo certinho, tá? Mas é aquela coisa, né? E eu achava que eu estava, nossa, gigantesco aqui, só para vocês terem ideia, né? E sim, as minhas costas foram a única coisa que evoluiu, porque realmente eu treinava costas muito bem. Eu sempre treinei costas muito bem, né? Porém, entretanto, todavia, ó, não tinha muito volume de peitoral, o ombro não saiu tanto, o braço nem tanto, entendeu? Para a proposta da época, não era assim que era para mim ficar. Então, depois disso aí, aqui eu realmente vim a aprender a treinar direito, mesmo de fato, que foi na minha prep, na minha primeira preparação, né? Nesse ano, aqui eu já estava com acompanhamento do personal, estava aprendendo a treinar ainda, né? Mas é isso, ó. Isso aí foi o meu shape que eu apresentei para minha nutricionista à época, tá? Não era lá essas coisas, eu achava que eu tava no shape dos deuses aqui, gente. Sem brincadeira. Tá aí, ó. Era isso que a gente tinha consolidado aí quando tinha hormonizado. Vou abrir um adendo aqui, rápido, que quando a gente se dispõe a fazer a hormonização, mesmo que seja para uma reposição ou algo que seja em benefício da alta performance, alto rendimento, treino, a gente tem que lembrar que tem que treinar muito bem, tem que se alimentar muito bem. Porque eu acho que o hormônio ele é 1% de todo o processo. Porque se você não extrair de fato o que ele tem para te oferecer, não vai acontecer nada. Beleza? E antes que fale alguma coisa, não estou fazendo apologia e nem nada aqui ao uso, tá? De hormônios, até porque eu sou anti isso, tá? Principalmente para quem só quer colocar um corpo bacana. Não precisa. Dieta e treino já resolve sua vida. Beleza? Eu sou um atleta. E quando eu fiz isso pela primeira vez, eu não tinha conhecimento de nada. Eu busquei um conhecimento porque eu queria muito. Entendeu? Sabe quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai lá e atropela as coisas e faz de qualquer jeito? Pois é, foi o que eu fiz. Eu fiz de qualquer jeito. Entendeu? E me arrependo muito. Porque eu deveria ter extraído o meu máximo ali do que eu poderia apresentar naturalmente. Beleza? E é isso. E por último, aqui, né, eu quero mostrar para vocês, essa aqui foi a minha última foto que eu tirei antes de iniciar um off-season, de fato, fazer um off de verdade, tá? Então, aqui já tinha melhorado um pouquinho, mas ó, o abdômen não vinha aí. Então, eita! Isso aqui foi o que eu consolidei. Não tenho foto de costas nessa época que eu tirei só foto de frente, beleza? Mas ó, minhas dorsais já saíram um pouco mais daqui na frente, visualmente de frente, né? Minha linha de cintura sempre sempre tive a cintura um pouco mais fina mesmo, tá? O braço ganhou um pouquinho ali, mas não era lá essas coisas. Enfim, esse aqui foi o shape que eu consolidei aí até o final de 2021, o que antecede a minha primeira preparação, beleza? E só para mostrar para vocês aqui, né, para deixar aquele suspense no ar, esse aqui é o Kaique no final do off-season, com 86 quilos.
Aqui eu tinha 75 quilos, tá? 75 quilos, BFI de mais ou menos, acho que eu tinha uns 16, 17% por aí. Alguma coisa do tipo, tá? E aqui nesse off, eu tava com o BF um pouco mais baixo, mas um pouco mais evoluído. Esse aqui foi o final do meu off-season em 2022, beleza? Mas para chegar aqui, né? Primeiro a gente tem que falar sobre quem me descobriu como atleta, né? E como eu havia falado no último vídeo, o Everton tinha subido em um campeonato e tudo. Então eu acabei entrando em contato com ele e perguntei, cara, quem é seu treinador? Quem é o cara que te preparou, né? E eu nem sabia que era treinador, não sabia nem como é que se chamava, se era treinador, se era professor de educação física, não sabia dos termos que eram utilizados na época. Eu era bem cru nessa parte, né? E aí ele me indicou o Carlos, que hoje é o meu treinador, beleza? Carlos Santana de Brasília. Ele é o meu preparador físico até o presente momento, até hoje, tá? E a primeira vez que eu apareci na frente do Carlos, né, que a gente marcou para fazer uma avaliação e tudo, cara, eu me lembro como se fosse ontem. Eu já treinava pose em casa e, poxa, achava que tava arrebentando, velho. Eu já cheguei lá no Carlos cheio de confiança, que eu achei que eu tava num shapezão, eu achei que eu tava cheio, entendeu? Eu achei muita coisa, cara. E quando chegou lá na frente dele, assim, eu nem sei nem o que ele pensava na época. Tipo assim, ah, Maria, mais um aspirante a atleta, meu Deus do céu. Eu acho que deve ter sido isso que ele pensou, cara, porque não tem como. E eu cheguei todo confiante, cara. Na hora que ele olhou assim pra mim, eu fiquei tão nervoso que, tipo, aquela confiança acabou bem na hora que ele pegou e falou, pose de frente. Na hora que ele falou pose de frente, cara, eu não sabia fazer bracing, não sabia fazer vácuo, eu não conseguia afinar a cintura um pouco mais, então, tipo, eu não sabia de nada quando eu achava que sabia de tudo, né? E mesmo assim ele me avaliou, me ensinou ali mais ou menos como é que eram as poses e tudo, como eu deveria me apresentar e jogou a real. Cara, você precisa fazer um off-season decente, você tem que encher, entendeu? A gente tem que encher seu físico, a gente ainda não tem uma linha visual pra gente ver, mas eu já te digo, você tem potencial. Você tem potencial. Mas a gente precisa descobrir qual o nível do seu potencial. Beleza? Na primeira vez que ele me viu. E tipo, não sei se ele falou pra mim na época, pra me deixar pra cima, porque eu tava ali, né, todo animadão, porque ia fazer a primeira preparação e tudo. E isso era setembro de 2021, que foi quando eu fui conversar com ele. E falou, né? Você tem que melhorar as poses, tem que treinar pose, cara. Tem que treinar pose, tem que encher esse físico e tal. E na época eu tava com a minha Nutri, e aí eu falei pra ela que tinha que aumentar ali a quantidade de comida e tudo, mas ela não tinha ainda a, a noção de como era preparar um atleta, como fazer uma dieta bem calórica, do mesmo nível que um treinador faz, tá? Então, eu rompi, né, aí a parceria junto com a minha nutricionista na época, e em janeiro fiz o meu primeiro contato com o Carlos, dia 6 de janeiro de 2022, fiz o meu primeiro contato com o Carlos, já mandei para ele, falei, tô pronto, vamos embora, quero fazer esse off-season aí, quero fazer essa preparação, e cara, quando virou o ano, tipo de 2021 para 2022, eu virei uma chave na minha cabeça que eu jamais achei que iria conseguir fazer isso. Porque um atleta de alto nível, ele não é só atleta ali na hora de se preparar, de subir. Enfim, não é só em preparação que a gente é atleta 24 horas por dia. A gente faz dieta 24 horas por dia, a gente tem o tempo ali de dormir, a gente tem o tempo de treinar, a gente tem o tempo de tudo. Tem que ser milimetrado, cronometrado, trabalhar e tudo mais. Tudo tem que se encaixar. E mesmo que a gente não tenha tempo, a gente acha tempo para isso acontecer. Entendeu? Então, assim, e eu na época eu tinha 2 empregos na área de TI, eu atuava em 2 empregos diferentes e ainda era síndico do meu prédio. Então a gente tinha 3 funções aí, né? E foi essa prep toda com essas 3 funções. E tipo, minha vida era uma loucura, cara.
Minha vida era uma loucura. E foi aonde eu mais... Como é que eu posso dizer? Eu subestimava muito o Kaique. Eu subestimava muito. E ali eu vi o quão dedicado e disciplinado eu era. Ali eu descobri o tanto que eu era disciplinado. E começamos a primeira preparação, né? Então quem me descobriu aí foi o Carlos. Eu considero o Carlos como a pessoa que me descobriu como atleta, porque foi ele desde então até o presente momento é o cara que sempre me viu com olhos diferentes. E a gente está junto já tem 3 anos. 3? 22. 3, 4, 5. Esse é o meu terceiro ano já com ele. Terceiro? Terceiro ano já com ele. E tipo, a gente veio galgando espaços ali no esporte que eu também não imaginava que eu ia conseguir, né? Então assim, é isso, galera. É isso que eu tinha para dizer para vocês no vídeo de hoje, né? E para um próximo, a gente vai trazer a primeira prep, como é que foi. Eu acredito que eu tenho várias fotos. Ali eu tenho muita foto, muito vídeo de como era a minha dieta. Tudo. Vou entregar o jogo todo. Como é que foi minha primeira prep todinha. Beleza? E como palavras finais aí pro vídeo, eu te digo. Você tem poderes especiais. É só pô-los à prova que você vai descobrir que aí dentro mora um ser que você jamais conheceu. Beleza? E foi assim comigo. E pode ser assim com você também. Depende da sua força de vontade. Beleza? Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Deixe seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Beleza? Valeu! Chama!